Bom dia! Gravando o devocional de 15 de setembro, segunda-feira, tá certo? Pronto, agora eu consegui finalizar os devocionais que eu não pude fazer por motivos de saúde, ainda médico. Agora vai estar tudo ok, tá certo? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada por este dia. Que o Senhor possa estar nos abençoando, guardando, protegendo. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a disseminar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, a sermos luz onde quer que nós formos, Pai, em nome de Jesus. Visita nesse momento, Senhor, as pessoas que precisam de uma bênção especial, que precisam de intervenção vindas dos céus, Pai, que precisam de cura sobre suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vai visitando, Pai. Vai derramando, Senhor, o teu poder, a tua graça, Pai. Vai derramando a tua unção desde a cabeça à planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus. Vai agindo aonde precisa ser consertado, onde precisa de cura, onde precisa de restauração, Pai. Em nome de Jesus. Vai levando luz, Pai, a quem se encontra no desespero, sem ter coisas a decidir, sem saber para que lado ir, sem saber para que rumo tomar, Pai. Que o Senhor seja a resposta, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, 15 de setembro, é Amor em Ação. Amar é cuidar, proteger, dar atenção nos momentos bons e ruins. A leitura bíblica está lá em Esther 4 e a palavra-chave é empatia. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 2 Timóteo 1, 16 e 17. Então vamos lá em Esther 4. Esther 4. Esther ajuda os judeus. Quando Mardoqueu, percebendo tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu para o meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinzas. Assim, as criadas de Esté e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, e ele, porém, não a recebeu. Então Esther chamou Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era. Assim, Ataque saiu até Mardoqueu, à rua da cidade que estava diante do portão do rei. E Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Suzã para destruí-los, para que a mostrasse a Esther e fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei, para lhe fazer súplica, e lhe pedisse que suplicasse diante dele pelo seu povo. E Ataque veio e contou a Esther as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Esther falou a Ataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem para que qualquer um, que seja homem ou mulher, entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender seu cetro, ou seu cetro de ouro, para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias. E eles encontraram a Mardoqueu, e eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther.
Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: Não imagines que, estando à casa do rei, escaparás só tu entre os judeus, todos os judeus. Pois se todo te calares agora, de outra parte ele se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada rainha para tal tempo como este? Então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comas, não bebais por 3 dias, noites ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, eu pereço. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo que Esther lhe havia ordenado. Amar é cuidar, proteger, dar atenção nos momentos bons e ruins. Lemos lá em Esther 4. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 2 Timóteo 1, 16 e 17. Você já deve ter ouvido uma frase popular que diz que conhecemos quem realmente são nossos amigos nos dias difíceis. Essa é uma verdade que vai ao encontro das experiências de Paulo, como no texto que lemos. Ele, ao enfrentar adversidades inimagináveis, ainda encontrava consolo e amparo na presença de alguns fiéis companheiros, e isso foi essencial para a sua jornada. Diante disso, surge uma reflexão. Qual tem sido o nosso papel? Somos aqueles que estendem a mão e se colocam à disposição para ajudar, ou nos afastamos ao primeiro sinal de tribulação? Nossa essência é verdadeiramente revelada nos momentos difíceis. Lembro-me bem da situação parecida que vivi no final de 2020, quando um pastor e querido amigo perdeu sua esposa. Apesar dos quase 800 quilômetros que nos separavam, não hesitei em prontamente me juntar a ele, a fim de consolá-lo de alguma maneira pela difícil situação pela qual passava. Vejo que na vida não estamos isentos de enfrentar grandes tribulações, mas ter pessoas com quem podemos contar é essencial para que possamos superá-las. Manifestar o amor, em uma essência, é estar presente e estender a mão independentemente das circunstâncias. É como está escrito em Romanos 12:15. Alegrar-se com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Este é o verdadeiro amor de Deus, ter um coração que se estende até alcançar o outro, ainda que isso envolva sair da zona de conforto e se submeter a situações difíceis. Quais foram as ações em relação ao seu próximo nos últimos dias? Que suas ações sejam um reflexo do amor do Pai. É isso aí. Forte, pessoal, forte. Não adianta a gente chegar rindo numa casa onde estão chorando, né? É isso. E que o Senhor console o coração das pessoas que hoje possam ter perdido alguém, né? A gente recebeu uma notícia há pouco de um cliente nosso de queijo que faleceu, seu Nilo. E é isso. Deus abençoe nosso dia. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã.